brilha a prosperidade. E aí, pessoal? Boa tarde, boa noite, fim de tarde. Boa noite, pessoal. O assunto é sério hoje. Quem conhece aqui o produto aroma frequencial, esse aqui é o aroma frequencial para ambientes, canela, esse aqui é específico para prosperidade, para ambientes específico. Eu coloco na minha mesa, aqui na minha sala. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu irmão Juliano Schmitz. Pessoal, o assunto hoje é o seguinte. Essa live vai ficar gravada. Se der tempo no final, vou tirar uma carta do Caminho Sagrado, uma mensagem dos xamãs. Que é uma mensagem intuitiva, sempre ela serve, alguma coisa no meio da mensagem serve para a nossa vida, nos dá um direcionamento e muitas vezes nos dá uma virada de chave. Porque são mensagens muito sábias, né? E a sabedoria traz consciência. Ela acessa diretamente a nossa consciência. Bom, você sabe que os assuntos que eu falo sempre é espiritualidade livre de dogmatismo, livre de religiosidade. É solução para os problemas, vamos dizer, do dia a dia, na forma a qual eu vejo o ser, que é, eu vejo o ser de uma forma, o ser como físico, corpo físico, que é necessário cuidá-lo, mente e emoções e espírito, ou consciência, o nome que queira dar, tá? Eu vejo sempre como essas três coisas, mente, corpo e espírito. Então não adianta a gente cuidar uma parte e não cuidar a outra, porque não vai dar certo, tá tudo junto. Não tem como dizer assim, isso é separado. Então o que eu vim falar é algo que vem há dias, vem martelando, vem vindo nas minhas intuições. Inclusive eu não tenho meditado muito, então não tenho recebido muitas informações nas meditações. Tenho meditado pouco. Então, tem vindo uma coisa assim, porque eu assisto bastante programas, alguns programas, né, de espiritualidade livre, assim como eu acredito. Então, um deles que eu ouço bastante é o Paranormal Experience, do Guru, do Himalaia e do Alê. E, inclusive, fui no evento deles lá em São Paulo, muito bom, um evento presencial. E eles têm esse podcast deles, as entrevistas e tal, beleza. Mas o que acontece? O que eu percebo no mundo holístico, no mundo esotérico? As pessoas se prendem e valorizam muito os fenômenos. Então, eu por duas coisas eu aprendi a não valorizar isso, embora nos chame atenção, né? Mas isso é uma faca de dois gumes e é arriscadíssimo se prender a esse lado, que eu vou falar hoje. É isso que eu vou explorar. Na cultura oriental, a cultura que me deu muita base, muito alicerce da minha espiritualidade, quando eu digo oriental, bem principalmente a cultura indiana, né? A cultura védica, Vedanta, esses mestres do Kriya Yoga, tá? Os mestres anteriores ao Yogananda. Então, esses caras foram muita referência para mim, o próprio Osho, mas uns mais antigos, né? O Osho é mais atual. E esse cara, no próprio budismo, muitos Rinpoches foram referências para mim. E uma coisa que eles não se prendem, eles focam bastante no espiritual, mas também não deixam de cuidar do físico. Só claro, a realidade deles lá é um pouco diferente nas questões materiais. Não é isso que eu estou explorando aqui. Então, o que eu queria deixar claro é o seguinte, as pessoas se prendem muito aos fenômenos. Então eu vejo nesses programas as perguntas das pessoas, os próprios entrevistadores, eles querem saber os fenômenos, as coisas paranormais que aconteceram. Então aí que vem a grande cilada. Então, como eu disse, a minha base oriental, eles não dão importância para os fenômenos. Por que não dão importância? Porque essas coisas são apenas exteriorização. O despertar, o expandir da consciência, o despertar da espiritualidade. A espiritualidade em si não é feita de fenômenos.
ela é feita de internalização e transformação interna, tá? Isso é espiritualidade. Não é uma definição minha, né? Então, é importante entender que os fenômenos, às vezes pessoas bem pouco espiritualizadas conseguem produzir fenômenos. Por isso que eu digo que é uma faca de dois gumes, porque aí vem os charlatões. E às vezes os charlatões são charlatões sem saber e sem ter a intenção de ser um charlatão. Isso que é complicado dos fenômenos. Então, na cultura indiana, na cultura dessa mais antiga, do yoga, do Vedanta, eles não dão bola para os fenômenos, eles vão fazendo, porque às vezes acontece, às vezes são provas que precisam vir e tal. Os fenômenos mediúnicos, que seria a nossa linguagem aqui. O que seriam os fenômenos? Materialização. Eles não ficam presos a isso. Visualização de seres que já desencarnaram, tá? Projeção astral, essas coisas todas. Então, contato com espíritos. Eles não ficam, sabe? Eles pegam as informações, mas eles não ficam presos aos fenômenos, eles não ficam falando, contatos com extraterrestres. Então, para quem está mais perto de mim aqui, vendo como é que é a forma que eu trabalho espiritual, eu não fico dando muito rótulo, tá? Essa história de, é arcturianos, isso aí é uma cilada do caramba. Porque se pega uma pessoa com uma vibração lá embaixo, faz um cursinho de arcturianos e pleiadianos e o diabo a quatro, tu acha que ela vai conseguir alcançar um gradiente energético para conectar com esses seres para trabalhar terapeuticamente? Não é assim. Não existe mágica nesse negócio, tá? Então, deixa eu avisar que tá aberto. Então, é importante saber que a espiritualidade não é feita de fenômenos, tá? Ela é realmente feita de experiências internas. Então, isso aí e aqui, eu também, todo mundo é chamado a atenção pelos fenômenos. E eu também fui, muitas vezes, querer ver alguma coisa e tal. Só que também a minha experiência espiritual, e hoje eu posso declarar, né, publicamente isso aí, ela foi feita sem fenômenos. Toda a minha prática foi feita sem fenômenos. Por quê? Justamente para eu aprender a conexão através do coração, a ouvir a intuição, a conexão não através do que eu vejo, do que eu escuto, não da clarividência, não da clareaudiência, não descartando porque isso são faculdades para serem utilizadas. Mas isso não é o mais importante. Então as pessoas ficam querendo saber essas coisinhas. E conexão espiritual não são essas coisinhas. Isso aí é apenas formas de utilizar, formas de se comunicar. Tá? Vou trazer um exemplo bem básico, assim, ó, bem mais fácil para ficar entendível isso que eu estou falando. As pessoas se prendem no fenômeno. Então, é a mesma coisa. Então, o fenômeno, as formas de mediunidade, as pessoas querem ver aquele médium que vê espírito, que conversa, que tem tipo, várias experiências paranormais. As pessoas querem ouvir isso, da boca dessas pessoas. Mas muitas vezes esses médiums, se eles não estão firmes em questão ética, moral e consciencial, eles caem facilmente, são conduzidos por espíritos enganadores. Tá? Mas o que eu quero dizer é assim, ó, quando a gente fica preso a esses fenômenos, preso a essas... o que aconteceu? Falou com os greys, falou com não sei quem. A extraterrestre fulana de tal. O pessoal fica muito preso a isso e começa a idolatrar. E aí já entra uma série de coisas do ego que pode virar uma porcaria. E pode desvirtuar, né? Não dizendo que tem pessoas que são muito sérias, que fazem, mesmo que são baita nos paranormais, mas claro, eles já vêm trabalhando, já foram trabalhados, bem trabalhados. Então eles têm muitas percepções paranormais e mesmo assim fazem um trabalho lindo, tá? Então o que eu quero dizer é que não seja descartado essas coisas, mas que não seja isso o principal, tá? Porque, como eu disse lá no início, a espiritualidade é experiência.
interior e é individual de cada um. Cada um tem uma experiência. Nós temos um grupo aqui e no grupo cada um tem uma experiência estando no mesmo ambiente e na mesma situação. E cada um experienciou uma coisa. Por quê? Porque é interior, tá? E aí o que eu quero dizer assim, o cara ficar preso na fenomenologia é que nem pegar e dizer assim, ó, eu vou ligar pro fulano. Aí eu ligo pro fulano, e aí tô conversando com o fulano, e o fulano tá dizendo, eu tô falando contigo aqui, mas eu tô falando de um iPhone 2000. Tipo, então ele tá dando ênfase pelo aparelho que ele tá usando, não tá se importando com o que ele tá falando comigo. Ele pode estar falando só porcaria, né? E aí ele tá dando uma ênfase no aparelho que ele tá se comunicando. Eu não quero saber que aparelho, eu quero é falar com o cara, né? Eu quero ligar pro cara e falar com o cara. Eu quero a forma mais fiel de ouvir e tal. Então, é um alerta. Isso que eu estou trazendo é uma conversa, tipo um alerta, para as pessoas entenderem que não, que esses fenômenos muitas vezes são induzidos, uma palavra que se chama, que fala-se muito acho que é uma linguagem um pouco espírita, é animismo, tá? E isso acontece muito. O que é o animismo? É a própria, vamos dizer, a pessoa, o médium, que cria, né, aquela interpretação e ele mesmo toma a frente das entidades às quais ele trabalha e ele começa a falar e diz como se fosse, entendeu? Tipo, é uma mentira contada para ele mesmo e ele mesmo acredita, é algo bem estranho. Então isso é fácil também. Todo médium que trabalha com várias, não importa a frente de trabalho, seja de passagem, seja para incorporação, seja de psicografia, todo médico fica com aquela dúvida, será que é eu? Será que é a entidade? Será que essa mensagem é da minha mente? Ou tá vendo, né? Isso é minha intuição? Então essa dúvida é muito comum. Então, para discernir o que é intuição, o que é mente, o necessário é conexão realmente espiritual, conexão com conhecer-se, né? Conhecer quem são os seus, a sua hierarquia. E aí, à medida que conecta e sente, ok, estou conectado, a mensagem vem da fonte, vamos dizer assim, tá? Mas não é assim de qualquer jeito, e aí é fácil a tua mente ser desviada, né? Principalmente se não é preparado para isso, se não é uma mente que foi treinada, tá? Mas sempre há essa dúvida e não é isso com todo mundo, isso aí com todo mundo. Então, quem chegou depois, o que eu estou falando hoje é sobre como as pessoas que querem saber sobre espiritualidade vão atrás dos fenômenos. E aí acho que somente aqueles médios que falam sobre fenômenos, que trazem né, todo um estereótipo às vezes, um misticismo, e fazem um enfeite, né, e contam histórias cabulosas, que viu tantos ET, pegou tantos Mago Negro, aquela coisa toda que a gente já... E isso muitas vezes é uma mentirinha, às vezes é uma mentirona, e às vezes é isso aí, às vezes é animismo, às vezes é interferência negativa, espíritos trevosos se aproveitando daquele canal que está querendo se envaidecer, eles entram pelo ego, tá? Todo negativo entra pelo ego. O que é o ego? É nosso instinto ali de sobrevivência, aquela coisa ali que quer. O ego, essa visão de ego que eu estou trazendo é a visão de ego do esoterismo, né? Tá? Não é a visão de ego do Freud, que é dividido em 4 porções, né? Id, ego, superego, tá? É outra história. Mas a visão esotérica é essa. O ego é nosso personagem, tá? Personagem que a gente interpreta. E esse personagem, ele quer ser reconhecido. Então, ele tem seus instintos. E cabe a nós, como seres espirituais, como consciências, né? Controlar nossos instintos. Não é controlar, é domá-los, né? Domá-los, manter eles sob controle. Então, não é ficar segurando assim, quando dá uma oportunidade, ele explode. Não. É ir aprendendo. Isso é autoconhecimento, através do autoconhecimento. Então, sempre quando falar em espiritualidade, em experiências espirituais, sempre lembrando que, cara, outra coisa que eu quero te chamar a atenção
que é outra coisa que vem martelando para falar há dias, além disso tudo que eu já falei, é essa questão de achar que a pessoa que vai buscar a espiritualidade, que vai buscar conhecer isso, sobre isso, ela é tipo, ela tem que ser super diferente das outras pessoas. Ela tipo, ela é quase colocada numa caixa, algo separado, ou num pedestal, e que não pode fazer as coisas que as outras pessoas fazem. As pessoas começam a olhar por quê? Por que acontece isso? Porque as pessoas te veem como diferente. Como tu resolveu buscar algo diferente delas, elas já começam a te olhar como diferente. Então, aí há uma certa rejeição, uma certa curiosidade também, tá? Isso aí eu tô falando da minha experiência aqui, dessas vivências, tá? E então as pessoas ficam curiosas e ao mesmo tempo te rejeitam. Quer dizer, não, ele é da espiritualidade, então ele não pode aqui conversar e falar bobagem, não pode tomar cerveja. Isso tudo é uma conversa fiada, isso é uma mentira, né? As pessoas que acreditam nisso. Então, que fique claro, quando tu é o contrário, quando tu busca espiritualidade, tu não deixa de ser humano. Ao contrário, tu te reconhece mais ainda como ser humano. Olha que paradoxo. Então as pessoas acham que não, ele deixou lá agora, ele não vai comer mais carne, ele não vai beber, ele não vai falar bobagem, agora ele é um santo. Não. A pessoa que começa a buscar a espiritualidade, primeira coisa, a verdadeira espiritualidade é autoconhecimento. Então, a pessoa que começa a buscar a espiritualidade, ela não tem que se diferenciar, se destacar dos outros. Tá? Ela é mais humana ainda, porque ela se reconhece ela busca se reconhecer por inteiro. Porque o ser humano, como eu falei lá no início, que a maioria já sabe, é um corpo físico, mente e emoções e espírito. Então, quando tu busca espiritualidade, tu tem que saber, começa a trabalhar tuas emoções e começa a treinar tua mente. E também tem que cuidar do corpo físico. Ou seja, quando tu está mais consciente e com as emoções mais controladas, tu também vai ter mais consciência do teu físico. Então tu vai ter mais consciência das coisas que tu faz. Então antes, se eu tomava uma caixa de cerveja, hoje em dia não. Hoje eu tomo uma cerveja, duas. E digo, muito obrigado, tá legal. Entendeu? Então não é, o cara não se destaca quando não pode, as pessoas olham e começam a olhar com um olhar assim, tipo de, né? Com certo receio, curiosidade, né? E rejeição. E é uma falta de conhecimento disso, tá? E cada vez mais eu acho que tem que ser trazido para uma linguagem bem comum. As crianças têm que conhecer sobre espiritualidade desde muito novas. E conhecer, e a criança, na verdade, como ela ainda está com a pureza, ainda não tem o ego muito fortalecido, não tem muita crença, a criança criança fisicamente, né? O espírito é super velho. Então as crianças já tem que ter esse contato com a espiritualidade desde muito nova, para saber, já começar sabendo das coisas que a gente foi buscar aprender bem depois de adulto, depois de passar um monte de perrengue, tá? Então elas já tem que ter esse desmistificado, assim, tranquilo, sabe? Uma visão aberta, pá, de boa. E é fácil, a criança aprende mais rápido que os adultos. Meditação é um exemplo, eu mesmo já fiz umas quantas práticas com criança, e as crianças meditam muito mais fácil que adulto. Duvido que não faz, meu filho não para quieto. Faz, para quieto. Dependendo, sabendo da técnica certa, ele para quieto. É o momento certo, é saber direcionar, né? Então é simples. As crianças querendo ou não, são o futuro da Terra, né? E a gente sabe que essa transição a gente depende dessas crianças aí, com a consciência já espiritual, já desde nova, que isso já vai adiantar caminho, já vai trazendo uma diferença, né? Então, quando a gente tem uma consciência espiritual, a gente começa a olhar as coisas um pouco diferente. A gente não, tem coisas que a gente não vai fazer porque sabe que aquilo ali. O que é a consciência espiritual? É conhecer as leis que regem o universo, as coisas simples.
Então tu não vai depredar um troço do outro, tu vai, né? Tu vai cuidar, por quê? Porque tu sabe que aqui existe uma lei que tem um retorno, etc, etc. Então tem várias coisas que a gente pode, né, trazer para essa realidade das crianças, que são o nosso futuro. Mas o pessoal que chegou depois aí eu falei sobre a desmistificar que é quanto é importante não se prender aos fenômenos paranormais que os gurus aí trazem e tal. Que tem, claro, tem gurus, vamos dizer, que são. Eles trazem fenômenos, eles vivem fenômenos paranormais, eles vieram assim dessa forma e são bastante, vamos dizer, éticos, são bastante firmes no propósito espiritual deles, tá? No chamado deles. Mas tem os que vão só atrás do fenômeno, querem saber e tal, e não e perde a essência do negócio, tá? E aí se perde. Então, é um apelo que eu vim fazer, por quê? Porque a gente começa a ver esses programas e vê que as pessoas querem saber só essas coisas, assim, e aí, e que os extraterrestres falaram? E que não sei o quê. Não é, cara, isso não é espiritualidade. Espiritualidade é autoconhecimento, espiritualidade é tu saber como é que funciona o universo, tá? Espiritualidade é saber que tu não é só físico, que tu não tem que trabalhar que nem um cavalo, que nem um escravo. Espiritualidade é tu aprender a amar a ti e o próximo, tá? Isso é espiritualidade. A maioria não sabe. Não sabe fazer nada disso. Amar a si, nem o próximo. E aí o universo não manda coisa boa, porque a pessoa se acha que não merece, etc, etc, etc. Então, espiritualidade é mais simples do que a gente imagina. E as pessoas que buscam espiritualidade, eu venho trazendo um apelo que não seja olhadas como diferente, tá? Porque na verdade elas estão buscando integrar o ser e não separar, como foi separado de um tempo para cá. Claro que a gente sabe que todas essas doutrinas e crenças que nos foram colocadas têm um objetivo por trás, né? Que é sempre o domínio através da culpa e do medo. Isso não é teoria conspiracionista, isso é só da história do planeta Terra, tá? Que é muito simples, inclusive. Mas a gente está aqui nesse momento planetário para se libertar, e a libertação é realmente olhar para dentro e ação, né? Não é só meditar. Se fosse meditar, só meditar já tinha se resolvido muita coisa aí das pessoas que só meditam. Não é ação. Tá? É necessário meditar, é necessário treinar a mente, é necessário, mas é necessário ação. E agir pensando num bem maior, agir de uma forma não só em busca do sustento, tá? Isso fica muito limitado o que o ser humano veio para fazer, tá? Beleza, pessoal. Acho que era isso que eu tinha para falar. Quem chegou depois, assista lá do início. Eu falei algumas coisas que são interessantes. E eu acho que cabe a reflexão. E eu vou deixar, eu sinto que não tem mais nada para falar, eu vou deixar só uma carta, um recado aqui dos nossos irmãos, amigos xamãs, que é uma mensagem deles de norteamento, de sabedoria, como eu falei no início. Tá? Esses irmãos que nos deixaram muito conhecimento e sabedoria, que foram praticamente extintos, né? Mas ficou o legado deles. E aqui tem as cartas com as suas mensagens que eu vou deixar aqui. E com certeza alguma palavra vai fazer sentido na vida de vocês que estão escutando. Que gato louco, tio. Peraí que eu vou tirar uma carta. Aí. A carta que eu tirei é Escudo do Norte, que fala de sabedoria e gratidão. Eu vou ler para vocês. Esses dias eu tirei essa carta aqui nos estudos. Escudo do Norte e gratidão. Vamos ver aqui.
Caso você tenha escolhido a carta Escudo do Norte, um novo degrau de sabedoria está lhe sendo revelado neste ponto do seu caminho. Estes novos conhecimentos para poder prosseguir em seu processo de crescimento. A sabedoria é uma das formas pelas quais você consegue experienciar a ordem natural do universo, sentindo como se aplica a seu próprio microcosmo, ou seja, a sua vida pessoal. A sabedoria representa um sólido conhecimento interior que ninguém consegue tirar de nós e que jamais poderá ser comercializado, roubado ou vendido. O saber mais profundo brota das verdades que já foram experienciadas em nossas vidas. O Escudo do Norte revela que você já aprendeu a sua lição e que soube extrair dela um sentido de realidade que lhe poderá ser útil pelo resto da vida. A complementação desta lição deveria ser sublinhada por preces de ação de graças e por um profundo sentimento de gratidão. Ao agir assim, você terá completado o círculo do elo sagrado e sabido honrar a fonte desta verdade única. Lembre-se de que o dom da sabedoria está sempre no coração daquele que recebe e que permanecerá vivo enquanto for honrado como uma bênção, proveniente da inesgotável fonte universal. Então essa carta ela fala que a sabedoria justamente é quando a gente pega o conhecimento e coloca experiencia e tira proveito em nossa vida, aí se transforma em sabedoria, aí aquilo fica internalizado. E ela fala que é o momento de reconhecer essa sabedoria, de reconhecer essa experiência e agradecer, que é um momento de reconhecimento justamente da fonte. A fonte é o quê? A fonte criadora, né? Que nos envia energia, nos envia consciência para a gente ter as experiências aqui. Então é agradecer a Deus, os nossos guias, nossos guardiões, e principalmente esses sábios, né, irmãos que deixaram algum legado, alguma, né, às vezes não escrito, mas verbalmente, tá? Deixaram alguma consciência para o todo. Gratidão, pessoal. Começa agora os estudos aqui no nosso grupo de Reiki e Apometria do Mãe Maria. O pessoal já está chegando. E nós vamos agora estudar mais um pouco e praticar também. E amanhã temos um trabalho de Reiki e Apometria. Uma apometria com hora marcada e o Reiki por ordem de chegada. Dá para fazer online também, é só me chamar no WhatsApp. Gratidão, boa noite a todos e com Deus.